Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, como que vocês estão aí se preparando para o final de ano? Eu tô aqui a todo vapor, eu tô tentando acelerar o máximo que eu posso para não deixar minhas coisas tudo para a última hora, gente, porque senão fica aquela correria, aquela maluquice, os preparativos para as festas, né, do final de ano, e aí a gente fica maluquinha. Então, gente, desde o começo do mês, eu já tô aqui num processo de limpeza, de organização da parte interna das minhas coisas, porque aí, gente, eu já começo o meu ano com as coisas tudo limpinha, tudo organizada, as coisas que eu não estou usando, que eu não usei, eu já estou me desfazendo, estou desapegando, para começar o ano somente com as coisas que eu uso, e com a parte de dentro dos móveis tudo limpinho, tudo organizado. Eu já fiz isso no meu quarto, aí agora eu vou fazer aqui na parte dos meus armários da cozinha, mas é só interna, tá, gente? A limpeza que eu vou fazer, a organização, é somente na parte interna, porque aí depois a parte dos espelhos, assim, a parte de fora, eu faço num dia de limpeza normal, tá bom? Então, aí cada semana eu pego algum cômodo, alguma coisa pra fazer, pra mim também não ficar exausta, não ficar aquilo muito cansativo e eu conseguir tá colocando as minhas coisas em ordem do jeito que eu gosto. Eu penso assim, gente, eu não posso pagar pra ninguém fazer. Então, vou deixar o quê? Minhas coisas aí tudo de qualquer jeito? Não, senhora. Então, eu pego um dia que eu tô bem disposta, que eu tô bem animadinha, eu vou fazendo aos poucos. Aí, se você tá aí e fala, nossa, Abigail, pra que tudo isso? Você tem o seu dinheirinho, gente, paga e você vai deixar sua casa do mesmo jeito, limpinha. Eu não tenho como dispor desse dinheiro pra estar fazendo, pagando alguém pra estar fazendo pra mim. Então, eu arrumo coragem e eu coloco a mão na massa. Então, vamos se motivar a fazer essas coisas, gente, porque dezembro já tá praticamente no meio, né? E então, vamos deixar nossa casinha no estrink, gente, pro ano que vai chegar? Vamos já começar mudando por essa parte? Então, bora lá. Vamos deixar de assunto, porque tem muita coisa pela frente pra fazer. Então, pessoal, aqui eu vou usar aquela velha misturinha, tá? Tem aproximadamente 1 litro de água. Vou usar com detergente, o vinagre de álcool e bicarbonato de sódio, tá bom? Eu vou colocar 2 colherinhas de café de bicarbonato, um pouquinho de detergente, aproximadamente 1 colher de sopa, tá? Não muito cheia, porque eu não quero que faça espuma. É só pra limpar, desengordurar. E a mesma proporção do vinagre, que o vinagre, ele ajuda na hora da secagem e também ele é muito bom com o mofo, tá bom, gente? Com bolor. Então, vão ser esses 3 ingredientes que eu vou estar usando para fazer essa misturinha, que é o que eu sempre uso para estar limpando a parte de dentro dos móveis aqui na cozinha. Aqui, gente, eu vou deixar a minha bacinha aqui dentro para mim poder torcer, lavar o paninho com mais liberdade, tá? Porque já fica dentro da cuba, se cair pra fora não tem problema. Já torci o meu pano, eu não vou deixar ele muito úmido, tá? Eu vou passar ele mais pra sequinho, tá? Eu torci ele bem, já tá no jeitinho.
Pessoal, dessa vez eu vou fazer diferente. Conforme eu for finalizando, eu já venho e já mostro pra vocês como que tá ficando, tá? Em vez de deixar pra mostrar tudo no final, aí eu já venho e já mostro pra vocês. Vamos lá, então. Aqui nessa parte, nesse bloco do armário, é onde ficam as minhas coisas maiores, as minhas formas. A primeira divisão aqui, gente, ela está vazia. Para guardar alguma coisa aí, tem que ser uma coisa que usa muito pouco, porque é um lugar de difícil acesso, eu tenho que subir na escadinha. E como ainda não tem nada assim, aquela parte está vaga, tá bom? E aqui eu guardo essas duas panelas bem grandes, tá? Essa panelona aqui, gente, ela é de ferro, ela é pesadona. E ela é muito grande, não sei se pelo vídeo dá pra ter a dimensão do tamanho dela. Ela é enorme. E ali tem uma espagueteira que fala, né? É, panela de macarrão. Eu quase não uso e quando uso não é pra fazer macarrão. Ela é um caldeirão bem grandão e eu uso muito pouco, então fica ali no fundinho também. E aqui, gente, fica as minhas forminhas de pão de queijo, né? De fazer empadas, tudo. Aí eu deixo guardadinho aqui. E aqui embaixo são as minhas formas. Todas as minhas formas eu guardo aqui nessa repartição do armário. Aqui tem as formas de pudim, ali tem aquela forma de assar frango. E as demais, enfim, todas as minhas formas eu deixo aqui nessa parte do armário. Então, sendo assim, essa primeira parte do armário, gente, já está finalizada, que é aqui nesse cantinho em cima do meu forno. Bom, gente, essas duas partes aqui de cima eu já limpei. Aqui, ó, eu guardo as minhas sacolas de mercado. São 3 sacolas e que, por sinal, eu sempre esqueço de levar. Só lembro quando eu tô lá no mercado. Eu acho que eu vou acabar deixando até elas dentro do carro. Quem sabe assim eu uso. E nessa outra aqui é a minha farmacinha e do Roberto. A gente deixa as medicações diárias ou aquelas que a gente usa só quando sente mal, tipo uma coisa pro estômago, enfim, são os nossos remédios. E tem esse enfeite lindo aqui, que no momento eu não estou usando, mas eu deixo ele guardado aqui porque a altura é muito boa, tá vendo? Aí não amassa as flores, né? E aproveita que já dá uma enfeitada aqui nessa parte do meu armário. Então, essas duas prateleiras aqui já estão limpinhas.
amido de milho, tem sal aqui também que eu gosto de guardar, tem fubá. Então, gente, toda essa parte de farinhas fica aqui. E aqui é massas, tipo miojo, os diferentes tipos de macarrão, né? Todas as massas, aqui eu guardei até a batata tá aqui, ó. Então, tem vários tipos de massa aqui dentro. Aí fica mais fácil, gente, para estar procurando, para estar armazenando. E todas as embalagens abertas eu vou mantendo na parte da frente da caixinha. E o que tá fechado, ó, eu deixo sempre lá pro fundo, porque aí fica mais fácil de estar pegando também. E aqui, essa daqui eu deixo as coisas relacionadas a café da manhã, café da tarde, um chazinho da noite. Eu gosto de estar guardando tudo nessa parte, ó, os achocolatado, ovo maltine. Tem esse café que tá fechado também, esse é o solúvel, então eu deixo ali na parte de trás. Aqui tem minhas caixinhas de chá, as que estão fechadas eu vou deixando sempre mais para baixo. Só essa vitamina, gente, que eu deixo ela aqui, que é para mim não esquecer de tomar ela toda manhã. Então, eu deixo nessa parte de café, porque é um jeito de eu estar lembrando, tá bom? E aqui é as bolachinhas, é um docinho, é uma parte que, tipo, eu quero um tira-gosto, eu tô com uma fomezinha, tem os biscoitos doces, os recheados, todas essas coisas de merenda, eu deixo aqui. Aí, além de bonito, gente, fica bem prático na hora de estar procurando, de estar pegando as coisas, tá? E isso aqui, gente, é um suspiro que o Roberto ainda não fez, já tem tempo, ele precisa até terminar, mas essas são as famosas coisas que vai deixando de lado e o tempo vai passando e de lado fica. Então, agora eu vou finalizar aqui essa parte de baixo do armário, que é onde eu guardo os mantimentos e as minhas vasilhinhas de plástico. Pessoal, vou aproveitar o ensejo e vou apresentar para vocês o meu terceiro gato. Esse aqui, ele é o grandão, o nome já diz tudo, né, gente? Olha o tamanho dessa criança aqui. Ele tem quase 7 quilos, ele é enorme, só que eu deixo ele na minha mãe, ele tá fugindo, tá com vergonha. Como ele é machinho e ainda eu não castrei ele, então, ele dorme na minha mãe, a maioria da parte do dia, ele fica lá na minha mãe e na casa da Milka, que os gatinhos da Milka também são machinhos, né? Que é o Beija e o Salomão, Benjamin e Salomão. E esse aqui, eu e o Roberto, nós resgatamos ele, e aí ele foi ficando. E aqui tá, vai fazer mais de 1 ano com a gente. Então, como as minhas duas são fêmeas, aí ele fica lá embaixo na minha mãe e na Milka. Mas aí eu dou assistência, eu cuido dele, eu desço lá de manhãzinha para arrumar a ração, a água, limpar a caixinha. Todo dia na parte da manhã e antes de dormir eu faço isso. Esse aqui é o grandão. Né, grandão? É um dengo só, gente. Olha, só vive se esfregando em mim. Mas aí eu deixei ele subir um pouquinho, porque aí eu fico de olho, daqui a pouquinho eu já desço ele outra vez. Mas, gente, chega de conversa e vamos terminar lá o serviço. Pronto, gente, aqui eu vou dar uma passada rápida com vocês. O arroz eu deixo sempre na pontinha, que é uma coisa que a gente usa quase que todos os dias. Então, como é um pote mais pesado e que eu uso bastante, então eu deixo ele bem aqui na frente, bem fácil para mim usar, que tem sal. E as outras coisas que são usadas
assim, com menos frequência, eu sempre vou deixando mais pra trás. Tipo, feijão, que eu já faço, já cozinho, já separo em porções, então não é uma coisa que eu faço todos os dias. Esse açúcar não é uma coisa que eu uso todos os dias, é mais quando faz um bolo, uma receitinha, tá? Tem aquelas massas ali, ó, que sobraram, tem até que fazer a farinha. E na parte de trás tem as embalagens já abertas e as extras, né? Que ainda, ó, estão fechadas. Aí eu guardo tudo aqui nessa parte de trás, tá bom? Meu arroz, gente, furou. Foi arroz pra todo lado. Quando a gente pegou ele, comprou, aí tá todo remendado. Mas tá bom, tá ali guardadinho. Quanto a essa bandeja aqui, deixa eu tirar esse pote que eu vou explicar pra vocês como ele é legal. Por exemplo, eu quero usar o óleo e ele tá ali atrás. Então, olha como é difícil, enfiar o braço lá no fundo, aí eu venho puxando, às vezes venho derrubando todas as coisas que estão aqui na frente. Então, olha que simples. É só eu girar a minha bandeja que ele vai vir parar aqui na frente. Gente, isso aqui é muito bom. Eu quero o pote de macarrão. Ah, ele tá lá no fundão. Então, aqui, ó, eu só vou girar a minha bandejinha e o macarrão vem parar aqui na frente. Gente, olha a praticidade disso daqui. Eu amo essa bandejinha giratória, gente, ela é boa demais. Então, como eu tenho essa opção de estar girando e buscando as coisas que estão lá no fundo, trazendo aqui pra frente, então eu deixo essa bandejinha bem aqui nessa repartição, que eu consigo liberar o espaço para essas outras vasilhas aqui. Essa bandejinha, ela é tudo de bom. Eu gosto demais dela. Então, aí aqui essa parte fica organizada dessa maneira. Então, assim ficou essa parte que eu guardo as minhas vasilhinhas, os meus plásticos. Como sempre, o que eu uso menos vai ficando lá pro fundo. Gente, esses potes de requeijão, eu sempre guardo. Porque quando vem alguém em casa, ou que eu quero mandar alguma coisa pra alguém, eu mando nesses potes, porque aí não tem aquela preocupação de me devolver depois, gente. Aí a pessoa faz o que quiser, joga fora ou reaproveita. Ali no fundo, gente, é a tampa das minhas organizadeiras, daqui de cima que eu guardo as minhas coisas, meus mantimentos. Aí as tampinhas eu deixo ali guardada, porque uma hora que eu precisar eu tenho. Aqui ficou essas garrafinhas, né? Tem aquela jarrinha também. E eu gosto de manter assim, sempre organizadinho. E eu procuro guardar sempre com a tampinha. Então, pessoal, essa torre aqui, ela é a que tem mais compartimentos. E ela tá finalizada. Gente, eu tô cansada, por isso que eu tô falando desse jeito. Então, eu já acabei ela. E agora falta aquelas partes ali de cima, tá bom? Eu vou tá fazendo agora. Gente, acho que até o celular cansou. Eu fiz a limpeza aqui, limpei, filmei tudo pra vocês, mas o celular não quer registrar a filmagem. Ele ficou tudo esbranquiçado e na hora que clica em cima pra rodar, que dá o play, fica preto. Primeiro na galeria fica branco, aí depois quando você clica em cima fica preto. Eu acho que deu algum probleminha aí nessa filmagem. Só espero que não seja no meu celular, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou essa parte. Então, aqui, gente, é o seguinte. Nessa parte, eu guardo as minhas coisas de festa, pra fazer mesa aposta. Então, aqui eu tenho todas essas cestinhas aqui, gente, ó. São cestas que eu amo, de paixão. Se eu pudesse, eu vivia de cestas. Então, é uma coisa que eu não uso sempre. Então, eu deixo nessa parte. Aí tem esse pilãozinho também que eu não uso sempre. Aquelas garrafinhas também é de mesa posta. Tudo que tem aqui é pra fazer uma mesinha. Tem esse porta-talheres que eu acho ele super lindo, que é de mesa. Tem uma suqueira e tem aquele vaso que geralmente eu uso em festinha de aniversário, quando eu faço alguma coisa legal ou no final do ano.
E, gente, olha essa porta-garrafa. É porta-vinho, porta-champanhe, aí vai do que a pessoa quiser colocar ali na hora, né? Mas ela é muito linda. É de ferro e é uma cor assim, meio bronze, sabe? Nossa, eu acho ela linda, magnífica. Aí eu deixo aqui também porque eu uso pra estar enfeitando a mesa. Então aqui nessa parte são essas coisas que eu deixo guardada aí, tá bom? E aí, gente, eu vou passar pra última parte. Ai, porque eu já estou cansadinha também. E aí só falta essa parte aqui, é a última do armário. Pronto, gente, já acabei essa última divisória. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou por dentro. Olha, aqui em cima eu deixo essa jarra aqui, ela tem quase 2 litros de capacidade, então não é uma coisa que eu uso muito, então eu deixo ela aqui em cima e mesmo por ser de vidro, eu prefiro deixar um pouco mais longe das mãos, né, gente? Porque às vezes a gente quebra as coisas sem querer, fica deixando essas coisas mais sensíveis em lugar que a gente mexe muito, acaba esbarrando, cai e quebra. Então eu prefiro deixar aqui no alto, é mais seguro. Essa boleira aqui, gente, ela é bem grandona, então é uma coisa que eu não tô usando sempre, e aqui ficou ideal pra poder estar guardando essas duas peças de vidro. Aqui na parte de baixo, gente, eu guardo as coisas de fazer bolo. Por exemplo, o liquidificador, aí tem aqueles filtros lá, eu deixo lá no fundo porque é uma coisa que eu particularmente não uso. Tem essa cafeteira pequenininha, ela também não tô usando no momento, então ela fica lá pro fundo. E aqui, gente, olha, tem essa máquina de liquidificador que o copo quebrou, só que ele é menor, então é uma coisa que eu não uso também. Depois, mais pra frente, pode ser que eu passo ele, né, pra alguém que esteja precisando. O liquidificador que eu uso é esse aqui, do copo maior. Então, eu deixo ele sempre aqui nesse canto, que é um lugar mais fácil pra mim tá pegando. Aí tem a minha batedeira e tem aquela balancinha ali, que eu uso ela de vez em quando só. Então, fica ali naquele cantinho. Deixa eu descer aqui, ai. E agora chegou aqui nessa parte de baixo que eu já vou mostrar pra vocês. Então, lá no fundo, eu tenho aquele espremedor de laranja e de limão, gente, tá até com papelzinho. Eu nunca usei, acredita? Então, tá ali naquele cantinho. Tem essa minha torradeira que eu amo, eu adoro fazer pão torradinho nela. É bem diferente o sabor. Tem a minha lancheira também. Eu prefiro usar aquela, gente, eu prefiro pão torradinho nessa daqui do que na lancheira. A lancheira eu gosto mais, tipo, se é pra fazer um lanche quente, sabe? Aí eu uso ela. Aí ali atrás também tem as minhas garrafas térmicas, né? Tem aquela roxinha menor, tenho essa preta maior e tem essa outra aqui que é tipo, eu uso quando eu faço chá, né? Que é menos quantidade. Aí se sobra um pouquinho eu coloco nessa garrafinha aqui cor de goiaba. E tenho as minhas lindonas aqui, que é a minha chaleira de vidro para fazer chá e a minha leiteira branca, gente. Então é isso que eu guardo nessa parte e graças a Deus
eu acabei. Bom, gente, então eu vou mostrar pra vocês uma visão, assim, geral de como ficou, tá? Então, aqui está a minha primeira porta. Aí, eu vou abrindo uma por uma pra vocês verem, tá bom? Aqui tá essa torre do meio, que é a maior. Olha como que ficou bom, gente. Aí, essas partes internas, a gente se engana tanto com elas, porque às vezes a gente pensa que porque tá fechado, então suja menos. Nossa, mas é uma poeira tão grande. Aí, essa aqui é a parte que fica em cima da minha geladeira. Ficou ótima também. E essa aqui é a última parte, que foi que eu mostrei pra vocês agora, tá vendo? Ali em cima minhas coisas de vidro. Aqui tá minhas coisas de fazer bolo. Aqui minhas coisas de fazer bolo. E aqui embaixo é coisas tipo de café da manhã, de torrar um pão, assar um pãozinho. E assim ficou, gente, meu trabalho da parte da manhã. Então, comecei mostrando, né, a água. Olha só lá no fundo a poeira, tá vendo? Isso que é porque eu troquei de água, né? E olha só a poeira da água que ficou. Aí, o paninho, todas as vezes que eu terminava, eu vinha, lavava ele, né? Outra vez, antes de começar um novo compartimento do armário. Se eu ficar filmando isso toda hora, haja vídeo, né, gente? E olha só, pra vocês verem, tá? Isso é uma coisa que vive fechada, então não se enganem, gente, porque pega poeira assim. Esses cravinhos são aqueles que eu deixo por causa de formiga. E aqui tem mais esse, só que como esses aqui já perderam o cheiro, então não adianta eu deixar. Aí eu tenho que repor, colocar cravos novos, porque o que faz espantar a formiguinha é o cheiro. Então esses daqui eu separei porque eu vou jogar fora. E, gente, graças a Deus, mais um servicinho finalizado. Ai, graças a Deus, eu tava bem cansadinha já e já estou com fome. Então, aí a parte de fora do armário, gente, eu vou limpar no dia da limpeza normal, tá bom? Eu tirei a parte da manhã só pra fazer essa limpeza interna. Aí, essa parte aqui do balcão, eu vou tirar outro dia pra tá fazendo, porque senão fica muito cansativo, né? E aí, gente, se der aquela coragem, eu já filmo pra vocês também. Então, gente, graças a Deus por mais essa tarefa finalizada. E agora eu vou já aproveitar e vou aspirar o meu chão, porque olha, tá cheio de cisquinho, alguns cravos que caiu, né, no chão. Então eu vou aproveitar e já vou aspirar. Pronto, pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu fiz com muito capricho, tá bom? A primeira etapa foi concluída, que foi filmar, e a segunda ainda tá por vir, que é a edição do vídeo, que também exige muita dedicação, muita concentração, pro vídeo ficar, ó, top pra vocês, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, gente, se motivem para estar fazendo isso, tá bom? Porque aí vocês nunca vão ficar com serviço acumulado. E essas tarefinhas extras, gente, são coisas que a gente não faz todos os dias. O máximo faz uma vez por ano, 2 vezes por ano. Tem tarefas que são diárias. Todos os dias você tem que fazer, arrumar uma cama, lavar uma louça, varrer uma casa. Isso a gente não escapa, a gente tem que fazer. Agora, tem outras coisas que são tarefas extras, que a gente programa um dia, uma hora que a gente tá, tipo, com aquele pique, não, vou fazer. E eu geralmente gosto de estar fazendo, tipo, no meio do ano, às vezes no final do ano também, porque aí eu já consigo deixar minha casa bem ajeitadinha, bem limpinha, para estar recebendo o ano novo, né? Então, gente, esse foi o vídeo mais uma vez. Eu vou almoçar agora, porque eu tô com fome já. Tô que nem o meu celular, já tô precisando de bateria. Então eu vou aproveitar e já vou almoçar.
Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!